Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aí novamente à minha rotina com TI. Nós vamos dar continuidade aí na nossa planilha de controle financeiro. E agora nós vamos começar a criar as abas aqui com os meses do ano para a gente poder ir definindo os valores para eles. No exemplo aqui, olha, a gente tem uma coluna com data de vencimento, a descrição da despesa, o valor, parcelas, que seriam a quantidade de parcelas, né? Valor total, que seria a multiplicação desse valor vezes a parcela. Fiz um cálculo de uma porcentagem aqui. Essa porcentagem representa quanto que esse valor aqui, ou o valor total, né? Que dependendo aqui da multiplicação dos dois campos, quanto que esse valor total representou do seu total de receitas. Então vamos partir aqui, vamos voltar para a nossa planilha que a gente está criando. Vamos adicionar uma nova aba aqui e vamos renomear ela aqui para janeiro. Essa é a nossa primeira aba do mês aqui, de meses aqui. Beleza, olha, vamos primeiro aqui definir, se a gente olhar no exemplo, a gente tem uma linha, ela está com algumas células mescladas com a descrição de despesas. Como que a gente faria isso aqui? Olha, vamos selecionar aqui a primeira célula, vamos escrever aqui despesas. E abaixo vamos criar aqui as outras colunas primeiros, ó. Data de vencimento. Lembrem aqui, olha, igual o campo data de vencimento, ele ultrapassou no limite de uma célula para outra. Aí se a gente colocar o mouse aqui sobre a divisão das colunas, da A e da B, e clicar rapidamente aqui, ó, duas vezes nessa linha que divide as duas, automaticamente a planilha ela ajusta a coluna para o nome, para o tamanho do nome que a gente definiu. Aqui a segunda coluna vai ser a descrição, a terceira vai ser valor, aqui vai ser parcela, vou colocar aqui entre parênteses, valor total, porcentagem. Vamos voltar aqui no exemplo. O valor pago. Esse valor pago, ele é usado para você já ter o seu controle, se você pagou essa despesa ou não. Se a gente abaixar aqui no exemplo, olha, a gente tem, ao final aqui das linhas, tem um total de despesas, que é o total das contas que a gente definiu. Aqui eu tenho o total de receitas, tá com a descrição aqui salário, mas poderia ser receitas, porque ele pega esse valor aqui. E aqui tem um total pago. Vou até renomear aqui para ficar para o nosso exemplo seguir isso aqui. Olha, tem um total pago que é a soma dessas colunas de valor pago. Então vamos colocar aqui também valor pago. Voltando aqui à questão de mesclar células, olha, reparem que as despesas, o título de despesas ficou só para a coluna A e a gente definiu várias outras colunas aqui, até a G. Como que eu faria para mesclar essas células? Olha, eu selecionaria aqui a coluna A, arrastaria aqui até a coluna G. No menu formatar, existe uma opção aqui chamada mesclar células. A gente pode mesclar células horizontalmente. Outra opção seria clicar nesse menu aqui, olha, mesclar células também funciona. Reparem que as linhas que dividem as colunas sumiram, olha. Uma outra formatação que a gente vai fazer aqui para essa linha é centralizar esse texto. Então a gente vai vir aqui nessa barra de menu e vamos botar ele aqui no centro. Vamos também deixar ele em negrito. O mesmo aqui a gente pode fazer para as colunas de baixo, para os títulos abaixo. Vamos deixar aqui no centro e negrito. Reparem aqui que no nosso exemplo ele tem as linhas, as bordas que dividem uma célula da outra. Então vamos fazer o mesmo aqui, vamos selecionar. Um detalhe, aqui eu separei 19 linhas para definição das despesas. Isso aí pode ser ao critério de vocês. Eu vou repetir aqui o exemplo, eu vou selecionar 19, só para seguir ali a mesma
Mesma ideia da planilha, mas vocês podem definir uma quantidade maior ou menor, dependendo da necessidade de vocês. Para definir as bordas, olha, eu selecionei até onde eu quero, então cliquei aqui na coluna e na linha 1 e arrastei até a 19. Reparem que como a linha 1 está com as células mescladas, automaticamente ele seleciona as colunas da A até a G, que é o que a linha 1 tá mesclada, ela está mesclada da célula da coluna A até a coluna G. Então ele já seleciona automaticamente aqui para a gente. Eu venho aqui no menu bordas e vou definir aqui todas as bordas. Então a gente já tem aqui a nossa estrutura da parte de despesas. Vamos voltar aqui na planilha, a gente tem uma parte aqui de baixo que são os totalizadores. Então, que eu mostrei ali para vocês já no início, nós vamos montar eles aqui, olha. Então, a gente vai ter um total, que é o total ali de contas das despesas. Logo abaixo tem um total pago. E aqui tem um valor restante, que seria o valor total de despesas menos o que já foi pago. Se eu mudar aqui, por exemplo, reparem que ainda ele automaticamente está calculando, né? Porque eu fiz a fórmula e ele já mostra aqui qual o valor que ainda está faltando pagar no período. Então nós vamos repetir isso aqui no nosso exemplo, olha. Vamos aqui abaixo da descrição, vamos colocar o campo total, contas, só para diferenciar. Abaixo aqui total pago e o valor restante a pagar. Aí reparem aqui, olha, que aconteceu o mesmo com essa célula dela não caber aqui a descrição dela. Então eu vou fazer o mesmo. Eu posicionei o mouse entre a coluna B e a C, dei 2 cliques, ele ajustou automaticamente para mim. Voltando aqui no nosso exemplo, a gente tem uma coluna com os valores, nós vamos pular e vamos definir ali, olha. Vamos, ao invés de salário, vamos definir aqui receitas, um saldo e um valor depositado. Então vamos lá. Pulei aqui uma coluna, receitas, saldo. Reparem aqui, olha, que esse saldo ele é um campo calculado também. Ele pega aqui algumas células e tem o valor delas para poder obter aqui qual que é o saldo restante. Então tenho aqui, ó, o valor de E20, que é o total de receitas, que está vindo daqui, olha. Tenho aqui o C20, que é o total de despesas, e tenho ali, olha, a subtração também do campo E22, que é o valor depositado. Então, por exemplo, aqui caiu que eu tenho 4.000 de receitas, ele subtraiu aqui os 669,95 e subtraiu R$ 1.000 aqui que está no campo depositado. Então ainda tem restante, teoricamente eu teria esse valor restante de 2.330 no mês para poder passar o mês. Então nós vamos aqui, antes de definir essas fórmulas, nós vamos formatar esses valores, esses campos que a gente colocou aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar aqui as bordas. Vamos voltar aqui e definir as bordas até o final. Ó. Segundo passo, vamos colocar aqui em negrito também. Vamos ajustar aqui de novo. Beleza. Faltou aqui, olha, a gente colocar também a coluna do total pago, que ela está na frente do valor de receitas. Então vamos aqui. Vamos também colocar em negrito. Então temos aqui a nossa estrutura de despesas montada. Vamos colocar aqui em negrito ela também, que for faltando. Beleza. O segundo passo, olha, a gente vai colocar uma formatação numérica para esses campos que são referentes a valores. Olha. Então, como que a gente faria isso? Vamos selecionar aqui a coluna C na terceira linha
e vamos arrastar até a última que a gente formatou, que é o valor restante a pagar. Aqui no menu formatar, vamos aqui em número, vamos definir a opção moeda. Vamos fazer o mesmo aqui para o valor total. E para o valor pago. O valor pago vai ser até o total dele. Uma coisa aqui que a gente pode alterar só para não ficar repetido é esse título aqui, para não ficar duplicado aqui, valor pago e aqui também, vamos colocar o total na frente, só para dar uma diferenciada, e vamos ajustar aqui a coluna. Então aqui a gente tem essa diferenciação só para não ficar repetitivo aqui. Com a formatação que nós fizemos, olha, qualquer valor que eu digito ali, ele já entende que é um valor monetário. Vamos deletar. O próximo passo é a gente criar aqui as totalizações. Para fazer isso, sempre quando eu preciso somar vários campos, o Excel ele utiliza fórmulas. Então, para acessar essas fórmulas, eu vou clicar na célula que eu quero, no caso aqui é a C20, para o total de contas, e vou digitar o sinal de igual. Reparem que tanto aqui, olha, na célula, quanto aqui em cima, na função, olha, SF de x é referente à função. Eu consigo digitando o que eu quero colocar ali no campo, olha. Por exemplo, teste, olha. Reparem que lá na célula vai escrevendo também. O que a gente vai fazer? Para esse campo aqui, a gente vai usar uma função de soma, que em inglês se escreve assim, ó, sum. Vamos abrir o parênteses, vamos selecionar aqui a primeira coluna, que é a C3, e vamos arrastar ali até a 19, que é a quantidade de linhas que a gente definiu para as nossas despesas. E depois do C19, a gente vai fechar os parênteses. Reparem que a fórmula fica assim, olha, igual o tipo de operação, que poderia ser subtração, média, multiplicação. Aqui a primeira célula, 2 pontos, e a última célula. Ao confirmar, ao dar um Enter aqui, olha, reparem que já vai ficar com um valor para essa coluna, para essa célula, aliás. Então, qualquer valor que eu for digitando aqui, olha, por exemplo, 1, beleza, aqui tem 1. 2, aí aqui vai ter 3, porque ele somou 1 mais 2. 3, 6, olha. Então, ele já vai fazendo esses cálculos. E a gente agora vai repetir isso aqui para esse campo total de valor pago. Digitar igual, sum, e selecionar até a 19, fechar o parênteses e dar um Enter. Beleza, só que essa aqui, olha, ela tá zerada, só que a gente não vai digitar, a gente não precisa digitar o valor que pagou aqui novamente, olha. Precisaria, por exemplo, pagou uma despesa, a gente não precisaria vir aqui e repetir o valor. A gente pode simplesmente pegar o valor da célula que já está aqui, ou melhor, aqui está aqui, porque isso aqui vai ser uma multiplicação do número de parcelas. Inclusive, se vocês quiserem definir aqui o valor padrão como 1, vocês podem digitar aqui nas parcelas o valor 1 e arrastar ele até para baixo. Como que a gente faria essa multiplicação do valor total? A gente vai usar novamente lá as funções, acessando, digitando ali o sinal de igual. A gente pode só fazer assim, olha, selecionar a célula C3, digitar o asterisco e selecionar a célula D3 e dar um Enter. Ó, o valor total aqui ficou 1. Se eu mudar aqui para 2, ele já muda para 2. Se eu mudar para 10, ele vai mudar para 10. Se eu mudar aqui também o valor, 100 vezes 10, 1000. Então, beleza, está funcionando. Depois que a gente fez isso para a primeira célula, a gente pode só simplesmente replicar isso aqui para todas as outras. Ó. Então, reparem que se isso aqui não tiver valor, vai ficar 0 ali.
E agora sim, a gente pode passar também a usar no valor pago o mesmo valor total. Normalmente a gente paga o valor total de uma despesa, né? Tem ali as variações de cartão, por exemplo, que poderia ser pago um valor menor, mas para esses casos aí que são diferentes, você pode perfeitamente aqui digitar, não tem problema. Para a gente copiar e usar o mesmo valor aqui do campo valor total, a gente vai seguir a mesma ideia. Vai digitar ali o sinal de igual e vai selecionar a célula valor total, que é E3, vai dar um Enter. Depois vamos replicar aqui até a 19. Então, se eu digitar um valor aqui, por exemplo, ela preencheu o valor 10 referente ao valor total da linha 9. Se eu colocar aqui para baixo 200, ele também preencheu aqui 200. Beleza, pessoal. Então aqui a gente tem a nossa estrutura montada, da planilha. Próximo passo aí eu vou mostrando para vocês como fazer a formatação. Eu espero vocês aí no próximo vídeo. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixa o joinha aí. Se tiverem alguma dúvida, pode escrever nos comentários que eu respondo. Pode me enviar um e-mail que eu deixei aí na descrição do canal. Aquele abraço, valeu!